Graça e paz, queridos. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui, os que estão nas suas casas, que realmente a graça e o amor de Deus possa se manifestar também em todos os nossos corações. Eu quero ler um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 1, livro de Apocalipse, o capítulo 1, o versículo número 17. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém. Queridos, essa palavra, ou essa expressão, não temas, eu creio que talvez seja algo que todos nós precisamos vivenciar nesses dias. Muitas vezes nós vemos o temor, o medo, os receios tomando conta, e aí com os medos e receios, as dores da alma também começam a aparecer. E eu creio que essa é uma das expressões que muitas vezes nós citamos, no nosso dia a dia, lembrando realmente de que não precisamos temer. Até alguém disse que haveria talvez 365 expressões não temas na Bíblia, uma para cada dia. Embora isso não seja uma realidade, porque nós encontramos, dependendo da tradução, no máximo 120 e poucas expressões, não temas, não temais, não tenha medo, enfim. Mas eu quero dizer para você, embora não tenha 365 expressões, uma para cada dia, embora tenhamos, quem sabe, aí 1/3 dessas expressões, mas mesmo que fosse uma só, que estivesse na Bíblia, nós deveríamos acreditar, porque esta palavra é uma expressão do próprio Deus, falando para o seu povo, dizendo: não temas. Então, se fosse uma só palavra que estivéssemos na Bíblia, nós já deveríamos estar contentes, felizes e realmente não atemorizar o nosso coração, acreditando em Deus em todos os momentos. Nós, como várias vezes já falamos e comentamos, o pastor Eduardo também, que nós vivemos um momento atípico, um ano atípico, enfim, a pandemia, enfim, tantas coisas. Mas vamos deixar bem claro, queridos, que mesmo que todas as coisas que nós estamos enfrentando, os momentos difíceis como cristãos, nós temos a presença constante do nosso Senhor. Nós temos a presença dele. E o texto que nós lemos aqui diz que Jesus, ele é o primeiro e o último. Por isso eu não vou temer. Não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Ou seja, antes da pandemia ele era Deus, depois da pandemia ele vai continuar sendo Deus. Antes das dificuldades ele era Deus, depois das dificuldades ele vai continuar sendo Deus. Esse texto nos fala para nós percebermos a natureza divina do Senhor, a natureza divina e eterna de Jesus. Então, por isso ele diz aqui para João, nessa revelação: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Ou seja, do começo até o fim, nada passa desapercebido aos meus olhos, nada acontece sem a minha permissão. Os primeiros leitores aqui, queridos, da palavra do Apocalipse, também estavam vivendo momentos complicados. Eles não podiam vender, não podiam comprar, eles eram muitas vezes obrigados a, se quisessem fazer negócio, tinham que adorar ao imperador. Enfim, tantas coisas estavam acontecendo, mas eles foram fiéis até a morte, enfrentaram todas as coisas, porque eles não temeram, porque o Senhor, o primeiro e o último, estava com eles naqueles dias. Nós vemos aqui também, quando João fala para os seus irmãos, ele fala: eu também sou companheiro da tribulação. Ou seja, essa tribulação também me atingiu. Ele estava enfrentando o inimigo, assim como nós enfrentamos o inimigo das nossas almas em todos os momentos. Hoje enfrentamos essa pandemia também, mas a mensagem de Apocalipse é clara: Deus tem todo o controle,
mesmo em meio ao caos. É interessante que muitas vezes, queridos, as pessoas não gostam de ler o livro de Apocalipse, porque eles falam, fala de morte, fala de praga, fala de trombetas, fala de cavalo amarelo e isso ou aquilo. Mas eu quero dizer, queridos, o livro de Apocalipse, embora tenha todas essas coisas, muitas vezes nós estamos vendo o livro de Apocalipse numa perspectiva apenas humana. Ou seja, o mundo pode estar fora do controle do ponto de vista humano, mas o mundo não está sem controle aos olhos de Deus. O salmista diz que ele estava no começo e ele estará no fim. O salmista diz: de eternidade a eternidade tu és Deus, lá no Salmo 90. Ou seja, passe o que passar, aconteça o que acontecer, o Senhor diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. E também tem o versículo 18 desse livro aí de Apocalipse, no capítulo 1, verso 18, diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o Senhor fala assim: olha, eu estou vivo. Sabe, queridos, eu fico pensando que muitas vezes as pessoas têm talvez uma impressão de que Deus está morto, de que Deus não está nem aí com a situação. Não, eu estou vivo e está presente em todos os séculos, e Ele continua. E ainda Ele diz assim: eu tenho a chave da morte. Nesses dias, uma das coisas que mais as pessoas temem é a morte. E aqui fala o Senhor: eu tenho as chaves da morte, eu tenho a vida e vida com abundância. E não só isso, ele fala: eu tenho a chave da morte e do inferno. Sabe, queridos, alguém um dia comentando sobre isso disse: por que nós tememos ao inimigo? Ele nem a chave da casa dele ele tem. Ele, quando vai sair, o Senhor fala: volta 10 horas, senão eu vou trancar e você não entra mais. Ou seja, queridos, esse que é o primeiro e é o último, que esteve morto e está vivo, Ele é o nosso Deus. É esse que está dizendo para nós: não temas, eu estou vivo para sempre, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Mas se o mundo teme nesses dias a morte, as boas novas para nós que cremos em Cristo, como diz Kierkegaard, um filósofo, que diz assim: a morte não nos mata, porque em Cristo Jesus, Cristo, nós somos seres eternos. Paulo falando ali em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós será revelada. Aqui a expressão que eles para mim tenho por certo, eu estou convicto, eu tenho uma profunda certeza, ou seja, de que a presença do Senhor realmente está comigo. Ele é o primeiro, Ele é o último, por isso eu não temo. Não temo também, queridos, e não podemos temer, como diz o Salmo: não temas, o Senhor é o teu escudo também. Ele é o primeiro e o último, Ele é o nosso escudo, é aquele que nos protege. Paulo diz ali em Romanos ainda, ele vai fazer uma outra afirmação, que ele está bem certo, ele está convencido, ele tem uma plena certeza. E qual era a convicção que Paulo tinha? Era uma convicção que nascia, queridos, porque ele entendia que Jesus é de eternidade a eternidade, que Ele é o começo, Ele é o fim, e de que Ele é o escudo, a proteção da sua vida. Paulo tinha essa convicção: nada poderá nos separar do seu amor. Nada, jamais vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo fala: não temas, Por quê? Nem a morte, nem a vida, nada pode separar você, um cristão, da presença do Senhor. Anjos ou forças do inferno. Nossos temores, na Bíblia, na versão transformadora, fala assim: nossos temores com os dias de hoje, ou nossas preocupações com o dia de amanhã. Nada pode nos separar do amor de Deus. Em outras palavras, nada anula o amor e a conquista de Cristo
demonstrado na cruz. Nada anula o amor de Cristo conquistado na cruz por nós. Nesses dias, queridos, tenha certeza que nada poderá separar você de Cristo Jesus, da sua presença real. Mas não podemos nos reunir, mas o Senhor está conosco. Nada pode nos separar desse grande amor. Não podemos nos reunir, mas em espírito nós estamos cultuando ao Senhor, aqui no templo, aí na sua casa, porque Deus é o primeiro e último, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que cuida de nós em todos os momentos. E por isso, queridos, temos que nos alegrar com as boas novas. E as boas novas é que o Senhor continua sendo o nosso escudo. Ele vai nos guardar, tem nos guardado, tem nos fortalecido. O mesmo Deus, queridos, que disse para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Ali em Gênesis capítulo 15. Esse mesmo Deus caminha ao nosso lado. E essa promessa, queridos, deve se tornar em nós realmente uma maravilhosa realidade. Por que tem que ser uma gloriosa realidade ou maravilhosa realidade? Mas Deus não fez essa promessa para Abraão. O que eu tenho a ver com Abraão nesses dias? O apóstolo Paulo, queridos, ali em Gálatas capítulo 3, no versículo 29, ele nos diz por que isso é para nós realmente boas novas, uma grande alegria. O mesmo Deus que falou com Abraão é o Deus que também fala conosco. O apóstolo Paulo diz ali, Gálatas capítulo 3, verso 29, também na versão transformadora: e agora que somos de Cristo, somos verdadeiramente descendentes de Abraão, e todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Ou seja, o mesmo Deus que disse a Abraão: eu vou te abençoar, é o Deus que nos abençoa. O Deus que falou para Abraão: eu vou ser o teu escudo. Então ele também é o nosso escudo. Todas as bênçãos que pertencem a Abraão também pertencem a nós. Sendo Deus, queridos, o nosso escudo, podemos talvez sentir os baques das batidas, mas quem vai absorver primeiramente as pancadas é o escudo. Ou seja, para nos atingir, tem que passar primeiramente pelo escudo. E o nosso escudo é forte, não é nada que possa deter realmente e possa quebrar esse grande escudo que é o Senhor. E por isso, queridos, a palavra de Deus diz ali em Tiago, capítulo 4, versículo 7, se o Senhor é nosso escudo, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. E com certeza vamos ter forças para resistir ao diabo e ele fugirá de nós, com certeza. Também, queridos, nós precisamos ter bem claro para nós, por que não podemos temer? Porque estamos com o Senhor, o primeiro e o último, o Senhor que é o nosso escudo. Mas Ele não é só o primeiro e o último lá nos céus, Ele não é só um escudo que está talvez em algum lugar. No livro de Isaías capítulo 41, no versículo 10, eu creio que muitos conhecem o texto que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu estou com você, diz o Senhor. Então, por que eu não vou temer? Porque o Senhor está comigo todos os dias. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diante das adversidades, queridos, muitas vezes nós temos a propensão, né, de termos medo, de cedermos ao medo. E o problema não é que não ter medo, o medo virá, mas eu não posso me deixar dominar pelo medo. E Deus trouxe uma das palavras para Isaías, né? Isaías, fale com o povo, fale com as pessoas, né, de que eu sou com eles. E sabe, queridos, qual era o momento em que Isaías fala essa palavra? Foi momentos que teve invasão no país por nações estrangeiras, mas isso aconteceu por causa do pecado. Cidades seriam destruídas,
tantas coisas aconteceriam ali, tragédias iriam acontecer, mas tudo por causa do pecado. Mas o Senhor diz: eu estou com você, eu vou sustentar, eu vou continuar caminhando, eu vou continuar guiando. Simplesmente, né, como foi falado pelo pastor Eduardo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Mas o Senhor fala para Isaías, fala para o povo: eu estou com vocês todos os dias, em todos os momentos. Sabe, queridos, isso Deus é um Deus presente. Muitas vezes, queridos, você não sente a presença de Deus. É aí que nós temos que exercitar a fé. Tem dia que eu também não sinto a presença de Deus. Tem dia que parece que Deus está distante. Mas perceba uma coisa, isso é apenas um sentimento. Os nossos sentimentos são enganosos. Pela fé, queridos, nós podemos perceber que o Senhor está conosco todos os dias, a cada instante, momento a momento. Ele é o nosso Deus e nós temos que estar nos relacionando com Ele a cada dia. E nesse relacionamento da presença do Senhor, queridos, quando nós falamos que temos a presença do Senhor, com a presença do Senhor vem tudo aquilo que faz parte do seu caráter, da sua essência. Então, quando falamos que a presença do Senhor está conosco, nós estamos falando da paz. Temos a paz, temos o conforto, nós temos segurança, nós temos alegria, nós temos força e graça para prosseguir. Sabe, queridos, muitas vezes, quando a gente era pequeno, e eu lembro o meu filho quando era pequeno, quando acontecia alguma coisa, ele falava assim: quero meu pai, quero minha mãe. Nesses tempos de pandemia, falei: eu quero meu pai. Eu quero que Deus esteja perto de mim. Pai, segura minha mão, me ajuda a atravessar esse momento. Eu sei que o Senhor está comigo a cada instante, e eu, pela fé, preciso perceber isto a cada instante. Senhor, faça ecoar realmente através desses dias tenebrosos a obra da cruz, que aquele grito do consumado está, que aconteceu lá da cruz, continue ecoando no meu coração, para saber que realmente o Senhor já fez todas as coisas, o teu melhor já veio para nós, e nós podemos desfrutar da tua presença, pois o Senhor venceu a morte, e o Senhor está conosco, por isso nós não tememos. Nós fomos escolhidos por Deus, queridos, e em nenhum momento Ele nos abandona. Deus não só nos chamou para a salvação, mas nos chamou para caminharmos em santidade. E Ele caminha ao nosso lado. Talvez muitas vezes nós estamos como os discípulos no caminho de Emaús, estamos ali sem perceber, mas o Senhor caminha ao nosso lado. Precisamos pedir: Senhor, abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais para percebermos. Deus disse, queridos, ali no livro de Hebreus, e eu gosto muito desse texto, que é o capítulo 13, versículo 5, e muitas vezes, queridos, eu começo a citar esse texto no meu coração, nos momentos difíceis, quando o Senhor diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Sabe, queridos, eu gosto dessa expressão, nunca, jamais. Nunca, jamais. Ou seja, o escritor está dizendo assim: não existe possibilidade nenhuma de que sejamos abandonados por Deus. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas possam até dizer: será que Deus abandonou o planeta Terra, por isso esse vírus veio? Nesses dias, queridos, todo mundo tem sofrido com a questão da pandemia. Mas a certeza do amor e cuidado de Deus, queridos, nos sustenta, nos enche de esperança. Suas mãos nos erguem nos momentos em que precisamos de uma força maior, nos momentos em que parece que não vamos suportar os baques da vida, mas aí então naquele momento somos ajudados por Deus. E aí, como em 1 Reis, ali depois, junto com o profeta Elias, o povo percebeu uma coisa: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então reconheça isso, queridos, hoje. Ponha o seu coração no Senhor e entenda que Deus está acima nos céus e Ele está embaixo na terra. Não há nenhum outro.
não há nenhum outro. Alguém escreveu nesses dias, queridos, algo que me chamou a atenção. Ele diz assim: existem muitos falsos deuses por aí, mas existe apenas um Deus verdadeiro. Uma das coisas que o coronavírus fez foi expor os falsos deuses. Há tantas coisas em que as pessoas confiaram e agora elas se foram. Sabe, queridos, eu fiquei pensando, quem sabe é isso. Deus deu uma chacoalhada neste mundo para que pudéssemos perceber a quem estamos servindo, a quem estamos adorando. E quando eu li isso, eu lembrei do Salmo 20, verso 7, quando diz: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Uns confiam em governos, outros confiam em ciência, outros confiam em vacinas, outros confiam em tantas coisas. E agora que nós vemos que todas essas coisas realmente foram ruídas. A ciência não trouxe resposta, governos não trouxe resposta, ciência, cientistas, enfim. Mas o Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Não se esqueça, queridos, nunca estamos sozinhos. Quer seja na cova dos leões ou na fornalha ardente, Deus sempre manifesta a sua ação sobrenatural. E nesses dias, queridos, busquemos o sobrenatural de Deus, porque no mundo natural nós não entendemos mais nada, mas quando olhamos para o Senhor, o autor e ajudador das nossas vidas, nós encontramos consolo e força para prosseguirmos e continuarmos a nossa caminhada. Também, queridos, no livro de Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Essa não é uma outra tradução, mas quer dizer a mesma coisa, queridos. O Senhor é aquele que nos ajuda, é o que nos sustenta. O mundo está gritando por ajuda, queridos, mas infelizmente estão buscando ajuda no lugar errado. As pessoas que não podem ajudar de maneira eficaz. E aí então, queridos, muitas vezes vem o desespero. Mas quando nós vamos ao Senhor, nós sabemos que Ele é um ajudador capaz. Ele é um ajudador real. E Ele tem a palavra de vida eterna para nós. Por isso, queridos, nós temos que fazer assim como o salmista. O salmista, no Salmo 121, nos versículos 1 e 2, diz assim. E dá a impressão, queridos, no Salmo 121, por ele dizer assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele fala: o meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Sabe, dá a impressão que o salmista está correndo os olhos pelo monte, para vários lugares, tentando reconhecer. E aí então ele percebe que não é no monte que está o seu socorro. E sabe, queridos, alguns comentários bíblicos nos diz que esse monte onde esse salmista estava olhando, provavelmente havia muitos nichos, ou seja, lugares onde se fazia cultos para algumas divindades, e ele vê aqueles vários nichos, aquela idolatria espalhada ali, e ele vê vários tipos de adoração. Ele fala: da onde vai vir o meu socorro? Porque tem tantas coisas que as pessoas estão buscando. Mas ele fala assim: não, eu tenho que elevar os meus olhos um pouco mais alto, ou seja, para os céus. O Senhor, é dele que vai vir o meu socorro. Também, queridos, o salmista no Salmo 124, o versículo 8 do Salmo 124, o salmista diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor. No livro de Provérbios nós vemos o texto que diz: torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e encontra um lugar seguro. E sabe, queridos, no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, os apóstolos sabiam disso. Não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens com quem devemos ser salvos.
O nome é o nome de Jesus. Deus, Ele é o Criador do céu e da terra. Nenhuma outra ajuda que lhes é segura e capaz, a não ser a ajuda que o Senhor nos dá. Nesse Salmo 124, depois você pode ler com mais atenção, o salmista passava por momentos difíceis e ele expressa da seguinte maneira, no versículo 1 ele diz, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ele reconhece, Deus está do nosso lado, e se Ele não tivesse, queridos, imagine nesse momento de pandemia, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Ele está ao nosso lado, está cuidando de nós a cada momento. Abra os olhos, abra os teus ouvidos espirituais e veja, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas. Uma outra coisa que o salmista expressa, no versículo 2 desse Salmo 124, ele diz, quando fomos atacados. Ele diz, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando fomos atacados, ele diz no verso 3, teríamos sido engolidos vivos. Queridos, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós já teríamos sucumbido a tantas coisas. Se não pelo coronavírus, talvez pela ansiedade, pelo medo, pela depressão, por tantas outras coisas que a nossa alma, muitas vezes distante de Deus, produz. No versículo 4 ele diz, teríamos sido encobertos pelas águas, levados pela correnteza. Mas aí, queridos, o versículo 6 é tão gratificante, porque ele diz, louvado seja o Senhor, que não permitiu. Louvado seja o nome do Senhor, que não permitiu que fôssemos tragados, engolidos, devorados. Sabe, queridos, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, Paulo diz, Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. E ele diz, Ele proverá um meio de saída. Ele proverá uma válvula de escape. Sabe, queridos, nesses dias muitos estão ouvindo os noticiários, estão ouvindo os políticos, estão ouvindo os cientistas, estão ouvindo analistas financeiros, analistas sociais, mas não conseguem ouvir o Senhor, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, por que eu não vou temer? Porque o Senhor, Ele é o primeiro e o último. Ele é o nosso escudo. Ele está conosco todos os dias. E Ele é aquele que nos ajuda. Por isso, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em Cristo. Pense na eternidade. O Pai foi preparar para nós moradas. E se assim não fosse, Ele teria dito, o projeto de Deus é que estejamos 100% com Ele aqui, para que logo mais estejamos 100% com Ele na glória e na eternidade. Por isso, nesses dias, não temas, Deus é conosco. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Sabemos, Senhor, que existem momentos em que o medo tenta tomar conta de nossas vidas. Tomar conta, Senhor, porque nós ficamos pensando como que vai ser ou não vai ser. Mas queremos entender que o Senhor é o primeiro e o último. O Senhor é aquele que faz todas as coisas. Cantamos aqui que o Senhor é o Rei do universo. E nada passa desapercebido aos teus olhos. Queremos te pedir, Senhor, que nessa noite, aqui no templo e em cada casa, haja uma manifestação profunda e gloriosa da Tua presença. E que os nossos ouvidos sejam destampados e todos nós possamos ouvir realmente o Teu Espírito falando ao nosso espírito. As Tuas palavras, não temas, porque eu estou contigo. Muito obrigado. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.